Olá, eu me chamo Annie Louise Cris, sou bolsista do projeto de extensão Uniesley, meu coordenador é o Leiro de Carli, e a gente vai falar um pouquinho então sobre astronomia observacional. A gente vai falar então sobre observações astronômicas, detectores astronômicos, os telescópios, os tipos deles, a história deles e as nossas referências. A astronomia, ela não é uma ciência experimental, mas sim observacional. Os elementos básicos para uma observação astronômica, então, são o observador, o alvo ou objeto a ser observado, o carregador de informação, o meio de propagação da informação, a ferramenta para observação e o dado astronômico. O observador, então, é quem vai realizar a observação astronômica. O alvo ou objeto de observação pode ser planetas, satélites, galáxias, nebulosas. O carregador de informação, então, seria o processo no qual o observador adquire as informações sobre o alvo. A maior parte do que a gente já aprendeu sobre astronomia provém de uma fonte chamada luz. E a radiação eletromagnética, então, é a portadora mais usual das ondas ou partículas que transportam essa luz até nós. O meio de propagação, então, ele é no espaço o vácuo e na Terra a atmosfera, na qual, onde a luz passa, ela sofre vários distúrbios, no qual causam modificações. A atmosfera, então, ela absorve e espalha a luz por diversos mecanismos, mudando assim o espectro observado quanto à direção aparente da luz. A ferramenta, então, muitas vezes é utilizado o telescópio e o olho humano, ele é um detector de luz. A astronomia moderna, então, ela registra imagens e espectros da fonte em placas fotográficas. E o dado astronômico é o resultado final da observação. A gente vive em uma época onde é possível coletar dados de telescópios que estão em órbita da Terra. Isso já é possível desde 1960, sendo que essas ferramentas e as do solo, elas estão em constante evolução. Uma vantagem, então, de observar do espaço é que nos permite ter todo o céu disponível em qualquer época. O telescópio Hubble, por exemplo, com seu período orbital de 96 minutos em torno da Terra, a cada 48 minutos, ele se situa em um dos lados opostos do planeta, evitando assim que o nosso planeta obstrua a observação dele. Aqui a gente tem uma imagem do telescópio espacial Hubble. A tal observação ela não pode ser feita assim na Terra, pois a nossa esfera ela obstrui metade do céu a cada instante. E, contrariamente ao Hubble, o observador precisaria de 12 horas para se deslocar entre os pontos no espaço, diametralmente opostos em relação ao planeta. E também temos o fator da atmosfera celeste, que, ao espalhar a luz, também emite radiação em vários comprimentos de onda, o que faz com que a observação astronômica seja impossível durante o dia. Os detectores astronômicos, então, a gente tem o olho humano, que é o detector mais antigo, que é um sistema de coleta e detecção de luz ao mesmo tempo. A coleta é feita, então, pela pupila e pelo cristalino. Esse aqui seria o cristalino, então. E a detecção ela é feita pela retina e pelo nervo óptico, ou seja, a retina aqui que passa, então, pelo nervo óptico e leva a informação. As placas fotográficas, então, é a emulsão do grão suspenso em um fixador e a luz arranca elétrons da estrutura cristalina dos grãos. Os elétrons, então, eles se recombinam com os íons de prata em imperfeições do grão. Aqui a gente tem imagens de uma placa fotográfica do Observatório Nacional. Os detectores por fotoemissão ou fotoexcitação, eles têm a interação rádio-matéria, que seria a incidência da luz que doa energia aos elétrons. O efeito fotoelétrico, então, é um fóton que incide sobre a superfície e arranca elétrons dela. A fotoexcitação, a luz transfere elétrons da camada de valência para de condução e é feita, então, através da matrix de pixel. E um pixel, então, ele é um semicondutor acoplado a um eletrodo. Também tem a variação com isolantes, condutores e semicondutores. Os telescópios, então, eles têm como a função de coletar luz, caracterizam principalmente pela abertura da superfície primária, onde é realizada a coleta de luz, e pela distância focal da mesma.
Aqui, então, a gente tem a imagem de um telescópio observacional. Então, os tipos de telescópio. Eles são separados, então, em refratores, que usam lentes, e a imagem ela se forma pela refração da luz da lente objetiva e pela lente ocular. Então, essa daqui seria a lente objetiva, onde a gente tem um tubo que a entrada da luz passa, e no ponto de foco, então, ela é invertida e passa, então, para o ocular, onde é feita a observação. Ele também foi o primeiro telescópio de uso astronômico. Eles sofrem de aberração cromática e o efeito ele pode ser reduzido, então, combinando lentes de diferentes distâncias focais. Para telescópios com um diâmetro maior de 1 metro, é impraticável, pois requer tubos longos e sofre de aberração. Os refletores, então, eles usam espelhos e a imagem se forma pela reflexão da luz do espelho primário e pelo espelho secundário. Então, aqui a gente tem a entrada da luz, onde a gente tem aqui o espelho secundário. Essa luz passa e reflete no espelho primário, e do espelho primário ela reflete para o espelho secundário, sendo refletida aqui para cima na ocular, onde a gente observa. Os telescópios de tipo ultravioleta, onde eles captam esse tipo de onda, então. Um exemplo é o telescópio Fuse. Os telescópios de rádio, então, como por exemplo o telescópio ALMA, que tem 66 antenas, e o seu conjunto principal ele tem 50 antenas de 12 metros, e os comprimentos de onda que ele capta são de 0,3 a 9,6 milímetros. Os telescópios de raio-x, então, como o Chandra, de 1,2 metros de diâmetro. Os telescópios espaciais, então, como por exemplo, a gente já havia citado antes, o telescópio espacial Hubble, onde eles ficam em órbita da Terra e vão captando essas imagens sem que haja interferência da atmosfera. A história de telescópios, então. Em 1608, Hans Lippershey ele inventou o telescópio para fins não astronômicos. E em 1609, o Galileu Galilei teve uma brilhante ideia de apontar o telescópio para o céu, e foi aí então que ele descobriu as luas de Júpiter, o relevo da Lua e os anéis de Saturno. As nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Tchau!